Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à revisão do módulo de Saúde e Segurança do Trabalho. E para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre um conteúdo que vocês viram lá atrás, que foi a parte relacionada a drogas. E primeiramente nós vamos relembrar o que são drogas. E elas são substâncias naturais ou sintéticas que causam alguma alteração no funcionamento do organismo, podendo ser essa alteração fisiológica ou comportamental. E aí eu coloquei também para vocês os tipos dessas drogas, que podem ser, então, drogas lícitas ou ilícitas. E o que vem a ser essas drogas lícitas? Elas são drogas que podem ser comercializadas, como bebidas alcoólicas, que elas também são consideradas drogas, cigarros e medicamentos. Onde esses, principalmente, a gente precisa, falando dos medicamentos, esses que a gente precisa da receita médica para fazer a compra. Já as drogas ilícitas são aquelas que têm venda proibida, como a maconha, o crack, a cocaína e o êxtase. E diversas outras drogas que possuem hoje em dia aí no mundo. E aí eu coloquei então os efeitos de algumas drogas. Primeiramente nós vamos ver os efeitos das drogas depressoras. Um exemplo de drogas depressoras podem ser o uso do álcool. Ele pode causar menor capacidade de raciocínio e concentração, sensação exagerada de calma e tranquilidade, relaxamento exagerado e bem-estar, aumento da sonolência, diminuição dos reflexos, maior resistência à dor, maior dificuldade em fazer movimentos delicados, diminuição da capacidade para dirigir e diminuição da capacidade de aprendizagem na escola e da rentabilidade no trabalho. Aí esse foi os efeitos do uso contínuo dessas drogas depressoras podem causar no corpo das pessoas que fazem o seu uso. Então, os efeitos imediatos das drogas estimulantes, que aí pode ser o uso da cocaína, um exemplo, ela pode causar intensa euforia e sensação de poder, estado de excitação, muita atividade e energia, diminuição do sono e perda do apetite, fala muito rápida, aumento da depressão e frequência cardíaca, descontrole emocional e perda da noção da realidade. Aí, então, os efeitos imediatos das drogas perturbadoras, que aí um exemplo dessa droga pode ser o uso da maconha, que pode causar alucinações, principalmente visuais, sensação alterada do tempo e do espaço, sensação de enorme prazer ou de medo intenso, facilidade em entrar em pânico e exaltação, noção exagerada de grandiosidade
e delírios relacionados com roubos e perseguições. E outro assunto também que foi discutido dentro do módulo, que foi a parte de dependência química, que é um assunto bem sério, que por se tratar de uma doença crônica, leva a pessoa a uma progressiva mudança de comportamento, gerando uma adaptação à doença a fim de proteger o uso da droga. Isso é quando a pessoa já faz o uso da droga, então para ela aquilo é normal, ela precisa daquilo. Ainda na concepção da dependência química como doença, ela é caracterizada como progressiva, incurável, mas tratável, apesar de problemas significativos para o dependente. É uma doença de evolução própria que pode levar à insanidade, prisão, morte ou ao tratamento. Então, deve ter bastante atenção pessoas que possuem dependência química a algum tipo de droga. Então, quando a pessoa percebe, conhece alguém que tem esse tipo de dependência, então precisa de um especialista, porque a pessoa não consegue sozinha fazer esse tratamento, que como a gente viu não tem uma cura, então precisa de um tratamento para melhorar essa situação, para a pessoa conseguir pelo menos conviver com isso, conseguir ter uma vida normal. E sempre um assunto que também foi abordado foi muito a parte de drogas envolvendo a adolescência, que hoje em dia é muito comum você ver adolescentes fazendo uso de drogas, só que a gente não pode deixar que isso se torne normal, porque não é certo. Se fosse certo, seria liberado. Então, causa consequências e a gente tem que estar ciente disso, do que pode causar na nossa vida, isso se eu faço uso de droga, e o que pode estar causando na vida dos que estão à minha volta também. E aí, outro assunto, finalizando essa parte sobre drogas, foi a questão sobre prevenção do uso de drogas. Como fazer essa prevenção? Ela é dividida em 3 partes, em 3 fases, onde temos a prevenção primária, em que ela pretende evitar ou retardar a experimentação do uso de drogas. Portanto, refere-se ao trabalho que é feito junto, ele é inserido nas escolas, então é feito junto aos alunos que ainda não experimentaram, ou jovens que estão na idade em que geralmente estão, nos dias atuais, estão se iniciando ao uso. Então, hoje em dia tem o programa do ProErd, todo mundo geralmente faz esse programa também, que é para as crianças já ter essa consciência do que pode causar na vida das pessoas, você utilizar a droga, quais são as consequências, tudo para você já ter isso em mente. Então, essa é um exemplo de prevenção primária. Aí, a prevenção secundária, ela tem como objetivo atingir as pessoas que já experimentaram e que fazem um uso ocasional de drogas, com o intuito de evitar
que o uso se torne nocivo, com possível evolução de dependência. Então, eu uso só de vez em quando, eu não tenho uma dependência química disso. Mas então, essa prevenção tem como um objetivo de conscientizar os jovens para tomar esse cuidado, porque depois que você já tem uma dependência, não tem como voltar atrás também. Então, esse é um exemplo de prevenção secundária. E, por fim, temos a prevenção terciária, que corresponde ao tratamento do uso nocivo ou da dependência, que aí a pessoa já é dependente de algum tipo de droga, que aí é necessário fazer o tratamento. E, portanto, esse tipo de atenção deve ser feita por um profissional de saúde. Então, é quando você identifica que a pessoa tem algum tipo de problema e você encaminha ela para um profissional. Então, aí já é necessário de um tratamento específico. E é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte da revisão de hoje e nós vamos continuar no próximo vídeo.